As negociações entre o Corinthians e São Paulo pelo volante Alisson estão avançando e nas próximas horas teremos uma definição se ele vem ou não para o Corinthians. Meio-campista Matheus Pereira revelou em sua coletiva de apresentação que está muito orgulhoso em poder voltar para o Corinthians e finalmente temos uma nova previsão sobre o retorno do volante venezuelano José Martínez. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. O vídeo de hoje é um oferecimento do Super App da Gringo. Você sabia que no Super App da Gringo você pode parcelar o seu IPVA 2026 em até 12 vezes no cartão de crédito e ainda ter o desconto de 3% do governo para pagamento de cota única? É isso mesmo, além de você ter um aplicativo que é super completo, que você consulta IPVA, Renavan, multas, baixa CRLV e tem a sua CNH digital em mãos, você ainda pode parcelar todos os seus débitos em 12 vezes no cartão de crédito e parcelar o seu IPVA em 12 vezes com o desconto de 3% do governo. Eu vou deixar um link no comentário fixado do vídeo para você baixar o Super App da Gringo e não perder todas essas vantagens. Começando esse vídeo de hoje falando sobre a coletiva de apresentação do meia Matheus Pereira, que acabou relembrando aquele pênalti, aquela cavadinha no final da Copinha de 2016, e o jogador também acabou revelando que poder voltar para o Corinthians é um orgulho muito grande para ele. O Matheus Pereira está oficialmente apresentado como o mais novo reforço do Corinthians. O Timão já concluiu todos os processos em relação ao retorno do atleta. Ele já foi anunciado, já fez a sua estreia no Majestoso do último domingo e na tarde dessa terça-feira, dia 20 de janeiro, ele foi apresentado de forma oficial, respondendo às perguntas de jornalistas, o primeiro contato mesmo do Matheus Pereira, suas palavras como novo reforço do Timão. Dentre os principais pontos, ele relembrou aquela cavadinha em 2016 na final da Copinha, dizendo que aquele lance o fez amadurecer muito, e também ele acabou dizendo que é um orgulho muito grande para ele ter essa oportunidade de poder voltar ao Timão. Vamos para as palavras dele. É claro que eu não queria ter errado aquele pênalti. Isso me fez amadurecer muito como pessoa e jogador. Graças a esse erro, eu pude mudar minha postura e muitas coisas. Eu sou um Matheus totalmente diferente, mais preparado. Estou feliz de estar retornando. Eu sou corintiano. Minha família toda é corintiana. Quando soube do interesse do Corinthians, eu falei para meus empresários que era para cá que eu queria voltar. Poder voltar a vestir essa camisa novamente é motivo de muito orgulho para mim e para toda a minha família. Então, o Matheus Pereira acabou colocando aquele pênalti que acabou gerando muitas críticas para ele em 2016 como uma forma de aprendizado na sua vida e carreira, e também o jogador revelou estar muito orgulhoso por ter tido essa oportunidade de voltar para o Timão. A minha opinião quanto a essas palavras do Matheus Pereira é a seguinte. Bom, primeiramente em relação ao pênalti, o jogador que naquela época, em 2016, era um dos principais nomes da nossa base, havia uma expectativa muito grande em cima do Matheus Pereira, ele que desde o ano anterior, 2015, ele já estava frequentando os profissionais, o Tite colocando ele para treinar naquele Corinthians campeão brasileiro daquele ano, aquela equipe sensacional. E havia, como eu disse, uma expectativa muito grande sobre ele. Ele foi importante na final, marcou um belo gol no tempo normal e na decisão de pênaltis acabou optando por uma cavadinha. A bola acabou subindo demais, ele acabou errando e isso acabou pesando e muito para a saída dele do Timão naquele ano mesmo. O próprio jogador acaba falando sobre o lance e é muito importante ele colocar como uma forma de aprendizado. E quanto às palavras dele de sentir orgulho em retornar e tudo mais, que quando soube do interesse do Corinthians deixou bem explicado para os empresários dele que queria voltar.
Isso é importante, demonstra a força de vontade que o atleta tem. Ele que retorna em um período totalmente diferente daquele 2015 com os profissionais, porque naquela época o Corinthians tinha vários jogadores prontos para o meio de campo e hoje ele tem que ter o entendimento, eu acredito que ele tenha, que ele é uma das principais peças de jogador que chega como reforço para assumir um determinado protagonismo no meio de campo do Timão. Eu, particularmente, estou muito confiante nesse retorno do Matheus Pereira. Acredito que ele vai se sair muito bem e vai gerar aquelas expectativas, na verdade, vai fazer acontecer sobre todas aquelas expectativas que nós tínhamos sobre ele há 10 anos atrás. Eu acredito que vai dar muito certo esse retorno dele e particularmente gostei muito da entrevista coletiva dele, apesar dele ter sido muito rápido nas respostas, mas o que precisou ali falar para demonstrar para o torcedor, passar uma confiança para nós, eu particularmente gostei. E agora vamos falar sobre o volante José Martínez. Parece que finalmente a novela envolvendo o retorno do jogador está prestes a acabar. O Martínez, por incrível que pareça, ainda não se apresentou para essa nova temporada. O volante venezuelano que chegou ao Corinthians ainda na metade de 2024 acabou se tornando um jogador importante, muito dedicado dentro de campo, mas o Martínez está causando irritação dentro do Corinthians. Por quê? Final do ano passado, foi para a Venezuela passar as festas de final de ano e também resolver as questões envolvendo o seu visto de trabalho, e o Corinthians se reapresentou no dia 13 de janeiro e o Martínez até agora nada. O jogador ainda não conseguiu resolver essa pendência, pelo que se fala, pelo menos pelas informações que chegam, e isso já está gerando um desconforto dentro do Corinthians, não pelo fato do atleta não ter resolvido a questão da documentação, mas sim que a comunicação com o Martínez está ruim, ele não tem respondido corretamente e hoje dentro do clube não se tem certeza se ele está seguindo corretamente o cronograma de trabalho que foi enviado a ele. No último domingo, depois do clássico contra o São Paulo, Dorival chegou a comentar demonstrando irritação sobre a situação do jogador, que, como eu disse, já está causando muito desconforto dentro do clube, inclusive entre os companheiros, entre os jogadores, em relação à postura do que está acontecendo com o Martínez. E temos atualização em relação à possível volta do Martínez. Pelas novas informações que chegam, o Martínez é aguardado na sexta-feira, próxima sexta-feira, dia 23, que foi um prazo em que o staff do jogador passou à diretoria do Corinthians, destacando que dentro do Timão já está sendo estudado uma punição ao Martínez por novamente ele estar atrasado, e não somente pelo atraso, sim pela comunicação ruim que está acontecendo. Então temos uma nova previsão do volante venezuelano se apresentar na próxima sexta-feira, dia 23, e com a chegada dele o atleta deverá ser multado. Então vamos aguardar, porque toda essa situação do Martínez é complicada. Na semana passada nós tivemos informações que a chegada dele seria nesse último final de semana que se passou e nada aconteceu. A minha opinião quanto a essa questão do Martínez é a seguinte: eu só vou realmente acreditar na volta do Martínez quando ele realmente chegar, quando ele realmente voltar, porque estamos tendo muitas dúvidas em relação a todas essas questões envolvendo o Martínez. Fato é, ninguém dentro do Corinthians está satisfeito, não pelo problema na documentação do jogador, e sim com a postura do Martínez. A postura do Martínez está gerando muito incômodo, ainda mais que chegaram informações que essa é a quarta vez que o Martínez causa problema. As outras duas vezes não acabou vazando. O Fabinho Soldado, o ex-executivo de futebol, acabou evitando vazamentos em relação a essas outras duas ausências do Martínez. A outra ausência que foi revelada foi em outubro do ano passado.
quando ele teve problema com o visto do filho dele, e naquele período também tiveram reclamações dentro do clube que o jogador não estava se comunicando corretamente. E mais uma vez, Martínez envolvido em problema de falta de comunicação. Fato é, esperar o Martínez voltar e aplicar uma bela multa ao jogador pela falta de comunicação, porque o Martínez poderia sim ter agido de uma forma melhor, estar se comunicando o tempo todo com a diretoria, com o Marcelo Paz, enfim. Então, ao meu ponto de vista, o Martínez tem que ser multado. É um jogador que sabemos que coloca muita entrega, muita força de vontade dentro de campo. É um jogador importante para o Dorival, mas o Dorival já está muito irritado com ele, inclusive chegou a citar que ele vai ter que recuperar o seu espaço até entre os companheiros, então os jogadores também não estão satisfeitos com essas atitudes do Martínez. Mas é como eu disse, vamos aguardar a sexta-feira, a confirmação da chegada dele, tudo certinho. A data da apresentação do Martínez que está definida novamente para o dia 23. Vamos aguardar e se realmente ele vai chegar. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre outro volante. Só que agora é jogador que o Corinthians está tentando fechar acordo, porque está sendo muito pedido pelo treinador Dorival Júnior. As negociações entre o Corinthians, através do executivo de futebol Marcelo Paz, e o São Paulo, pelo volante Alisson, estão seguindo. Algumas atualizações estão acontecendo. Por exemplo, o Corinthians voltou com todas as forças a negociar pelo jogador, porque o Dorival tem insistido na vinda do Alisson, e nessa terça-feira, dia 20, tivemos algumas novidades em relação à possível vinda do atleta. Primeiramente, informações de que havia acontecido um avanço entre as diretorias de Corinthians e São Paulo nas seguintes condições: o Alisson viria por empréstimo, com o Corinthians pagando a totalidade dos salários dele, e ainda por cima com o Corinthians pagando R$ 1 milhão ao São Paulo pela vinda do jogador. Isso aconteceu na manhã dessa terça-feira, dia 20. Poucas horas depois, recebemos informações que o Corinthians não está disposto a investir esse 1 milhão, em pagar esse 1 milhão ao São Paulo, e que o Corinthians está disposto a pagar 100% dos direitos do salário, aliás, dos salários do jogador. Mesmo com o Corinthians ter recusado pagar esse 1 milhão que o São Paulo pediu, as informações é que as negociações seguem e estão avançando. Então, uma definição entre a vinda do Alisson, que é um jogador que está sendo muito pedido pelo Dorival, a definição total, se ele vem ou não, deverá acontecer já nas próximas horas, então vamos aguardar. Então, mesmo com o São Paulo pedindo 1 milhão, informações garantindo que o Corinthians não vai pagar, as negociações conversam e um finalmente de toda a situação pode acontecer nas próximas horas. A minha opinião quanto a essas atualizações em relação ao volante Alisson é a seguinte: primeiramente, se o Corinthians aceitar pagar R$ 1 milhão ao São Paulo pelo Alisson, pelo empréstimo do Alisson, isso será um grande absurdo. Eu, particularmente, não quero nem imaginar que o Marcelo Paz aceitaria uma condição dessas. O empréstimo do jogador e com o Corinthians pagando todo o salário dele, isso é o normal do futebol. Aliás, o Corinthians é o único clube no futebol mundial que empresta jogadores e ainda paga parte dos salários, em algumas vezes até metade dos vencimentos. Então é só no Corinthians que se faz isso. Agora, pagar 1 milhão seria um grande absurdo. Primeiramente, que o Corinthians não tem esse 1 milhão. Segundo, por que o Dorival insiste tanto assim no Alisson? O Corinthians tem outros jogadores, inclusive na base. O próprio André Luiz, que já vem se destacando. O Luiz Gustavo Bahia. O Alisson tem histórico de lesões. Ah, mas o Dorival confia que vai recuperar o jogador. Eu particularmente não vejo necessidade e não entendo essa obsessão do Dorival pelo Alisson. Então, o Corinthians está tentando, tem informações que o Corinthians não vai pagar esse 1 milhão, e tomara mesmo que o Corinthians não aceite, porque a vinda do Alisson já é algo que a maioria de nós não estamos entendendo. É aquilo que eu falo: se realmente fechar e vier, claro que nós vamos torcer para que dê muito certo, para que realmente o Dorival consiga recuperar o futebol dele.
Eu particularmente acho difícil. Mas enfim, nas próximas horas deveremos ter uma definição sobre essa vinda dele ou não. Hoje, na minha visão, o Alisson está mais perto do Corinthians do que do São Paulo, mediante a tudo que vem acontecendo nos últimos dias. Mas claro, ainda não tem nada fechado. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, Matheus Pereira, orgulhoso com o retorno ao timão. Vocês acham que o Matheus Pereira vai conseguir corresponder àquilo que nós esperávamos dele há 10 anos atrás? E quanto ao Martini, será que realmente dessa vez o jogador vai voltar na data que está sendo prevista? E quanto a todas essas questões envolvendo o Alisson, o que vocês acham que vai acontecer? Será que realmente o Alisson será jogador do Timão? E vocês gostariam que isso acontecesse? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!